Olá, amados, aqui do nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um capítulo aqui da nossa jornada de crescimento espiritual, que tem como missão não matar curiosidades teológicas, mas gerar crescimento espiritual através do conhecimento básico e prático daquilo que nós precisamos para caminhar com Deus, sabendo onde estamos pisando. Sem esses conhecimentos, é impossível uma pessoa manter-se firme na presença de Deus, ok? Então, se você quer crescer espiritualmente, você está no lugar certo. Continue com a gente. Se você não assistiu aos capítulos anteriores, é importante que você assista aos capítulos anteriores. E vamos seguindo nessa jornada, a cada semana crescendo mais um pouco e nos fortalecendo ainda mais no Senhor, ok? Fique conosco. Pois então, amados, eu gostaria de tratar nesse vídeo sobre a separação entre Deus e o homem, porque antes não havia essa separação. O homem tinha uma completa comunhão com Deus, lá no Jardim do Éden, Deus se relacionava com o homem todos os dias, não havia separação, porque o homem não havia pecado ainda. Quando Adão peca, então é gerada uma separação entre Adão e Deus, porque Deus é santo, e sendo assim, ele não pode compactuar com o pecado. Ora, se Deus convivesse livremente com o pecado, sem se importar com ele, Deus não seria santo, porque o pecado ofende a santidade de Deus. Então, um Deus que conviva harmoniosamente com o pecado, ele não é santo. Esse Deus não é santo. Só que a natureza de Deus é santa. Deus é essencialmente santo. Você pode compreender isso? Se Deus é essencialmente santo e o homem tornou-se pecador, como então pode haver essa comunhão entre santidade e pecado? Antes que você compreenda bem o que queremos falar, eu vou contar uma história ilustrativa. É apenas uma ilustração para que você compreenda melhor isso. Imagine um homem, um chefe de família, um pai honesto, realmente honesto, idôneo, sempre ensinou e educou seus filhos com honestidade, sempre foi um bom exemplo para seus filhos. Seus filhos sempre viram nele um exemplo de honestidade, de idoneidade. Mas um dos seus filhos, já crescido, já um rapaz, decide então começa a seguir um caminho torto, um caminho não muito bom. Um dia ele chega em casa, assustado, nervoso, com alguns pertences na mão, coisas valiosas que não são dele. O pai vê aquilo e se dirige ao filho, e o filho está visivelmente nervoso, e com aqueles pertences na mão, o pai começa a indagá-lo: o que está acontecendo? O que houve? Que pertences são esses? O que você fez? E o filho, diante do pai, que sempre foi respeitado, o filho não consegue se conter e diz: pai, eu fiz uma besteira, eu fui assaltar um homem, e o homem reagiu, acabei abaleando ele, matei o homem. E o pai, assustado com aquilo, no primeiro momento sem saber o que fazer, de repente o pai decide ajudar o filho, porque ama o filho. Fala: meu filho, alguém viu? Onde foi isso? E o filho fala: não, pai, ninguém viu. Vamos lá então, vamos resolver. O pai vai com o filho, encontra o corpo de um outro chefe de família, caído no chão. Ambos pegam o corpo, escondem o corpo, levam para um outro canto qualquer. Dá sumiço ao corpo, dizendo: bom, se ninguém descobrir o corpo, não vão chegar até você, ninguém vai saber nada, vamos fingir que nada aconteceu para que você possa dar continuidade à tua vida normalmente. Só que, olha, nunca mais faça isso, esses pertences aí que você pegou, não quero saber disso, então nunca mais faça isso, hein? E vida que segue, ambos escondem aquele segredo e ambos continuam vivendo dentro daquela casa harmoniosamente, como se nada tivesse acontecido. Então aquele homem, aquele chefe de família que sempre foi honesto, idôneo, um modelo, um exemplo para toda a família, ele continua sendo um modelo, um exemplo de idoneidade para toda a família? Será que aquele pai consegue agora encarar a sua família, especialmente aquele filho, da mesma maneira? Obviamente não. Esse pai agora é uma outra pessoa, esse pai agora já não é mais aquele homem. Tudo por causa do filho e da conivência desse pai com o comportamento do filho e com a cumplicidade do pai em um crime que o filho cometeu. Então, aquele gesto, aquela atitude do filho não apenas afeta a ele próprio, o filho, mas também afeta ao pai. Nós compreendemos nessa história, nessa ilustração que eu contei, que o pai errou, o pai ficou com pena, errou, mas o pai teve a sua natureza violada. O pai nunca mais foi o mesmo, nunca mais será o mesmo. Você imagine se Deus deixasse de ser Deus, se Deus deixasse de ser santo. O que seria de nós, o que seria do homem se Deus deixasse de ser santo? Então, protegendo o seu atributo,
protegendo a sua característica, a sua natureza, a sua essencialidade de santo, então a única solução possível era o afastamento, era a barreira entre Deus e o homem. Então vamos ver o que está lá no livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, está aí na tua tela. Diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então está explicado. O pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado nos separou de Deus. Porque de outra forma, entre aspas, violaríamos a santidade de Deus. Só que é óbvio que jamais Deus perderá a sua característica, jamais Deus permitirá ser contaminado pelo pecado, jamais Deus permitiria que a sua santidade fosse violada. Então, são extremos opostos, santidade e pecado. São extremos opostos, não podem coabitar juntos, não podem conviver juntos, não pode ter harmonia, não há afinidade entre santidade e pecado. Mas apesar disso tudo, Deus providencia uma maneira de restaurar a comunhão novamente. Deus fez o homem para se relacionar com ele. Deus quer relacionamento com o homem. Deus quer relacionamento com você. Deus não quer a separação. A separação não foi a vontade de Deus. A separação foi uma necessidade e não a vontade de Deus. Pelo contrário, então Deus começa em seu plano resgatar essa comunhão. Deus então apresenta uma maneira de anular o efeito do pecado, de anular o pecado do homem, de maneira que o pecado não atinja Deus, de maneira que o pecado não afete a natureza de Deus. Nós podemos chamar isso de cobertura. Deus começa a cobrir o pecado do homem. E de que maneira Deus faz? Bom, vamos lá. A primeira coisa que temos que ter em mente é que Deus fez o homem. Só que Deus fez o homem depois que depois que Deus dá forma à terra, depois que Deus faz toda a vegetação, depois que Deus cria os animais, por último Deus faz o homem. Por quê? Toda a intenção da criação de Deus era o homem. Deus não fez a terra para ser habitada por animais. Deus fez a terra para ser habitada pelos homens. O mais importante na terra é o homem. Nós, o ser humano, somos o ápice da criação de Deus. Nenhum outro ser tem as características de Deus como o homem. Deus coloca em nós as próprias características dele. Por isso somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O poder de criar, a consciência. Só o homem, só o ser humano tem consciência. O poder que nós temos de transformar, de realizar, de criar, de fazer coisas novas a partir de tudo aquilo que Deus pôs aqui na Terra. Nenhum outro ser tem essa capacidade. Nós somos a imagem, a cópia do próprio Deus. E Deus, quando fez o homem, disse: olha, está tudo maravilhoso, está tudo bom. Então tudo foi feito por causa do homem. Então o que Deus faz para resolver o problema do pecado? Olha, para que você entenda melhor isso, veja na sua tela aí e você vai compreender. Então vamos lá. A natureza de Deus é santa. Então, Deus é santo. A natureza do homem é santa porque foi feita santa, mas foi corrompida pelo pecado. Então agora, o homem que foi feito santo, ele está corrompido pelo pecado. Mas Deus não pode ser corrompido pelo pecado. Então, para que haja relacionamento entre o homem e Deus, o homem precisa voltar a ser santo. Somente voltando a ser santo, o homem pode ter comunhão com Deus. Então, Deus é santo e o homem é pecador. Para que haja relacionamento, esse estado de pecado do homem precisa ser alterado. Então, qual foi a maneira que Deus utilizou para resolver isso? Então, se há pecado, deve haver derramamento de sangue, deve haver morte. Se alguém pecou, alguém precisa morrer. Porque a consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Vamos ver aí na sua tela o que está escrito lá no livro da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, olha que interessante. O salário, a recompensa, a consequência do pecado é a morte. Não tem jeito. Mas Deus não quer que morramos. Não é esse o plano de Deus. Então, o que Deus faz? Para que o homem não morra. Imagina, se Deus não provesse uma solução, toda a humanidade teria sido extinta, porque Deus jamais suportaria a concentração de pecado na terra. Jamais. Então, o que Deus faz? Deus provê um meio. Se alguém pecou, alguém tem que pagar. Se alguém pecou, alguém tem que morrer. Se o salário do pecado é a morte, essa morte ela é transferida para um animal, que vale muito menos que um homem, e esse animal morre no lugar do homem, derrama o sangue do animal,
para que o pecado do homem seja coberto. É um paliativo para o problema do pecado. E isso nós vamos encontrar já lá no Éden, quando Adão e Eva pecam e descobrem que estão nus e fazem vestimentas de vegetais para si. O que Deus faz? Deus então faz vestimentas de pele para cobri-los. Então somente as vestimentas de pele podem cobrir a nossa nudez, porque estamos desprotegidos, vulneráveis. O pecado nos tornou vulneráveis, sem proteção. Então, para que fosse feita vestimentas de pele, o animal precisou ser sacrificado. Houve um derramamento de sangue. Um animal pagou pelo pecado do homem. Pelo pecado de Adão, um animal foi sacrificado, foi morto. A consequência do pecado é a morte. E aquele animal sendo morto, de sua pele é feita a vestimenta para Adão e Eva. É óbvio que foi um cordeiro. Isso aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram insuficientes para cobrir o pecado da humanidade. Mas era um paliativo, porque deveria ocorrer um lapso temporal até que Deus aperfeiçoasse o seu propósito, aperfeiçoasse o seu projeto de redenção da humanidade. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver os sacrifícios que eram feitos quando as pessoas iam ao templo, levavam o animal, o sacerdote ia lá, imolava, sacrificava o animal. Então todo o pecado do homem era transferido para aquele animal que morria, que pagava assim no lugar do homem. Essa era a solução, porque nós valemos muito mais do que os animais. Somos muito mais importantes para Deus do que os animais. Por isso que um animal lá inocente, que não tinha nada a ver com a história, acabava pagando pelo pecado do homem. E nós encontramos isso lá no livro de Levítico, está aí na tua tela, no capítulo 6, versículos 6 e 7. E como a sua oferta pela culpa, trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e ele será perdoado de todas as coisas que tiver feito, nas quais se tenha tornado culpado. Então a culpa do homem é transferida para o animal, que é imolado e que é sacrificado, a expiação é feita e agora o homem torna-se novamente apto a ter um relacionamento com Deus, porque o pecado foi coberto de maneira provisória, paliativa, o pecado foi coberto. Mas quando Jesus ele se sacrifica no nosso lugar, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro imaculado, sem defeito, que não pecou. Como diz a Bíblia, o último Adão, o segundo Adão ou o último Adão, também feito sem pecado, assim como o primeiro. Jesus é o Cordeiro sem defeito, imaculado, inocente, que não pecou, que não merece a punição, que não merece a morte, que não merece o castigo e que se entrega no teu lugar, no meu lugar, no nosso lugar, que morre no nosso lugar, que leva sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Só que agora é diferente. O sangue dos animais não tinha o poder para remover pecados, apenas para cobri-los de maneira provisória e paliativa. O sangue de Jesus, porque não é um animal, mas é o Filho de Deus que se faz homem. O sangue de Jesus é extremamente valioso. Derramado por nós, tem o poder de nos livrar do império do pecado, de nos livrar do poder do pecado, de nos fazer santos diante de Deus e de resgatar, restaurar a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus. Nós vamos encontrar isso lá na carta aos Hebreus, está na tua tela, no capítulo 10, versículos 11 e 12. Ora, todo sacerdote se apresentava dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Então, Jesus é o sacrifício perfeito, capaz e suficiente para remover, não cobrir, para remover os nossos pecados, para nos purificar, para nos limpar, para nos resgatar e nos apresentar santos diante de Deus. Nós somos santos e precisamos lutar contra o pecado todos os dias e buscar ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus, assim como todos os dias. Lá na viração do dia havia relacionamento entre Deus e Adão. Precisamos diariamente nos apresentar diante do Senhor em intimidade e comunhão com Ele. Não importa qual tenha sido o teu pecado, não importa qual tenha sido o teu erro,
Não importa o que você tenha feito, Deus perdoa todos os teus pecados, te restaura, te limpa, te purifica, te santifica, te torna santo outra vez pelo sacrifício de Cristo, porque o teu pecado foi colocado sobre Jesus. E quando você não aceita esse sacrifício, achando que você é tão pecador que não possa ser perdoado por Deus, você torna o sacrifício de Jesus inútil, você torna o sacrifício de Jesus em vão. Você faz Deus mentiroso, você está dizendo, Deus, olha, o sacrifício de Jesus não tem poder para me livrar da minha situação. Olha, Jesus não é tão valioso assim a ponto de o seu sacrifício ser suficiente para me purificar, para me limpar, para me perdoar. Então não faça mentiroso. Não importa o quanto você tenha pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Renda-se a isso. Submeta-se a isso. Aceite o perdão, aceite o sacrifício, aceite a oferta que Deus entregou para você. Deus quer se relacionar contigo. Deus quer intimidade com você. Aceite isso. Tenha uma nova vida em Cristo. Tenha uma nova vida pelo sacrifício de Cristo. Ele te faz uma nova criatura. Deus te abençoe. Firme-se com Ele em o nome de Jesus. Eu gostaria de pedir a você que você deixasse o like, o gostei aí nesse vídeo. Isso é importante para que o nosso canal cresça. Esse vídeo ele alcance mais pessoas. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal aí. E também assista os capítulos 1 e 2. Esse é o capítulo 3 da jornada de crescimento espiritual. Assista aos outros, é importante. E vamos juntos nessa jornada crescendo espiritualmente e sendo edificados na presença de Deus. Deus abençoe. Fique com Deus.